Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é sobre qual seria a versão correta do versículo em Apocalipse 22, versículo 14. Essa dúvida vem do conflito que você encontrou nas diferentes versões dessa passagem. Umas dizem: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Almeida, versão Almeida, revista atualizada, e a revista e corrigida, e também a New Translation do John Nelson Darby, também a versão Ave Maria, a versão CNBB, a nova versão internacional, todas elas trazem esta versão. Mas outras versões dizem o seguinte: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Aí você encontra na versão Almeida Corrigida Fiel, na King James e em outras. Portanto, umas dizem: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Outras dizem: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Em qual delas confiar? A diferença ocorre porque os tradutores utilizaram como ponto de partida de suas traduções diferentes manuscritos gregos. Alguns usaram o texto tradicional, ou chamado também de textus receptus. Nesse caso, entra aí a Almeida Corrigida e Fiel e a King James em inglês. Outros utilizaram o que é chamado de texto crítico, formado por uma mistura de diferentes manuscritos, como o Alexandrino, o do Sinai, o Vaticano, além de análises ou críticas de especialistas modernos sobre esses manuscritos. Nessa categoria estão as versões Almeida atualizada, a versão da imprensa bíblica no Brasil e também a versão de John Nelson Darby. Mas mesmo estas não são baseadas exclusivamente no texto crítico, assim como a própria versão Almeida Revista e Corrigida da Sociedade Bíblica não é puramente baseada no textus receptus, mesmo sendo muito parecida com a Almeida Fiel da Sociedade Bíblica Trinitariana ou com a King James. Não existem os manuscritos originais escritos pelos apóstolos, e certamente Deus providenciou para que desaparecessem, para não se transformarem em objeto de adoração, como fizeram com aquele falso santo sudário, ou fazem com as tais relíquias dos santos, coisas desse tipo. Os manuscritos que existem são cópias, e por isso há algumas diferenças que foram causadas ou por copistas inexperientes, ou incautos, distraídos, ou às vezes até de forma proposital. Mas a palavra de Deus é divina, porém os copistas são humanos e sujeitos a erros. Eu sou tradutor e já encontrei verdadeiras aberrações cometidas por tradutores de livros cristãos, provavelmente porque eles não concordavam com o que estava escrito no original do autor. Uma vez eu decidi retraduzir, a partir do original inglês, um pequeno livro chamado A Ceia do Senhor, de Charles Mackintosh, que já existia em português, publicado em Portugal. Aí eu fiquei surpreso quando eu descobri que todos os comentários que o autor, o Mackintosh, havia feito do catolicismo romano tinham sido suprimidos na versão em português. Em outro livro sobre a Epístola dos Romanos, eu descobri que a versão em espanhol, a tradução feita para o espanhol, trazia mudanças significativas nas ideias originais do autor. Talvez porque o tradutor não entendia o que significava o novo nascimento. Ele distorceu completamente o que o autor estava ensinando no original inglês. Mas voltando ao versículo de Apocalipse, as versões que trazem aqueles que guardam seus mandamentos não parecem ter sido fiéis à ideia original. Enquanto as versões que trazem aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro estão mais de acordo com a doutrina da justificação, que não é por obras. A ideia de guardar mandamentos para ter direito a um lugar na glória não tem fundamento bíblico. Porém, a ideia de ter as vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro é confirmada por outra passagem do mesmo livro do Apocalipse, onde diz: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, de 13 a 14. Veja alguns comentários de autores sobre esse versículo. O primeiro comentário diz assim: existe uma similaridade no som das palavras no original que fizeram desviar alguns copistas,
Mas os melhores comentaristas do texto não deixam dúvidas de que o correto é aqueles que lavam as suas vestiduras. Isso está no livro Wash Their Robes, de J.A. Trench. Outro comentário. O versículo 14 é corretamente traduzido na versão NASB, uma versão inglesa, onde diz: bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. O lavar no sangue do Cordeiro é absolutamente essencial para dar a alguém o direito à árvore da vida, o direito à comunhão com o próprio Senhor Jesus. Meramente guardar seus mandamentos jamais pode dar a quem quer que seja tal direito. Isto seria uma forma de guarda da lei e não poderia nos purificar da contaminação do pecado. É o sangue de Cristo que nos dá o direito de desfrutarmos da sua pessoa, que é representada pela árvore da vida, e da herança, que é a cidade, ali em Apocalipse. Depois de termos sido lavados, porém, somos exortados a andarmos em alegre obediência à palavra de Deus. Isso está no livro Exploring the Revelation, de L. M. Grant.